Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 19 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho tão curto, né? Tão curto, 3 versículos, mas que deve nos levar a refletir, a pensar profundamente sobre a realidade das crianças. Sim, um texto, inclusive, muito bonito, né? Porque diz o texto: levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. E de fato, Jesus fez isso. De fato, Jesus fez isso. Mas antes, diz o texto, os discípulos as repreendiam. Veja, os discípulos repreendiam as pessoas que estavam levando as crianças para serem tocadas por Jesus, como se dissesse: não, isso não é preciso, isso não é necessário. Ah, meu povo, como ainda hoje tem tanta gente na igreja que acha demais, né? Acha tudo, que pensa que sabe tudo, que acaba, ao invés de ser ponte, se torna muro, se torna obstáculo para se chegar a Jesus. E Jesus está repreendendo, Jesus está exortando e dizendo: deixai vir a mim as crianças, deixai vir a mim as crianças, não as proibais de virem a mim. Não sejamos muros, obstáculos, sejamos pontes. Isso nos faz pensar, meu povo, isso abre um leque de situações que nos fazem pensar. Por exemplo, qual é a primeira forma de levar uma criança a Jesus hoje, pensando nos dias de hoje? Qual a primeira forma? Podemos pensar aqui na realidade do batismo. Sim, o batismo. O que acontece conosco quando nascemos? Ao nascermos, nós nascemos manchados pelo pecado original. E quando nós levamos as crianças para a igreja para serem batizadas, essas crianças são santificadas. A mancha do pecado original é apagada. A criança recebe o Espírito Santo. A criança se torna filha de Deus. Se torna morada da Santíssima Trindade. E às vezes a gente pega essas pessoas como os discípulos que acham que sabe de tudo. Aí, por exemplo, tem pais ignorantes que dizem assim: não, não vou batizar meu filho, não. Vou esperar ele crescer para ele decidir o que ele quer, se quer ser batizado ou não quer, se quer ir para a igreja ou não quer. Ignorância. Ignorância. Você está sendo obstáculo. Você está sendo um muro para que o seu filho, a sua filha, não vá a Jesus. Não vá a Jesus. Deixe de ser ignorante.
seja ponte entre o seu filho, a sua filha e Jesus. Eu pergunto para você que é pai, que tem filho pequeno, criança, você ensina seu filho, a sua filha a rezar? Ensina. Você ensina seu filho, a sua filha a fazer o sinal da cruz, a rezar um Pai Nosso, Ave Maria, a oração do anjo. Ensina. Você ensina o seu filho, a sua filha, a sua criança a ir para a igreja. É claro que a criança não pode ir sozinha, então você vai com a criança. Mas eu pergunto até mesmo, você ensina para o seu filho, para a sua filha, que aquele local que se chama igreja é um lugar sagrado, é um lugar onde se tem a presença de Deus, é um lugar santificado, é um lugar de oração e que, portanto, se deve fazer silêncio. É claro que a criança, enquanto criança, é difícil a criança compreender e talvez ela não compreenda, mas você deve ensinar a criança isso desde cedo. O problema é que hoje em dia tem muitos pais que não fazem isso. Não fazem isso. Que levam, até chegam a levar a criança para a igreja. Olha, eu não estou reclamando, não. Eu estou querendo ensinar para você, pai, para você, mãe. Eu estou querendo dizer que você precisa ensinar seu filho, a sua filha, desde pequeno, a compreender ou ir compreendendo que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar de oração. Isso é educar a criança. Isso é educar o filho. Dizer para o filho, para a filha, que ali é um local de oração. É um lugar de silêncio. É um lugar que deve fazer silêncio. E se você, pai, você, mãe, não ensinar isso, o filho vai fazer o que quiser dentro da igreja. Vai brincar, vai pular, vai correr. Eu não estou querendo que você amarre a criança no seu colo. Não é isso. Entenda, pelo amor de Deus. Eu entendo perfeitamente uma criança que não quer ficar quieta. Eu entendo perfeitamente. O que eu não entendo são os pais não ensinarem os filhos. É claro que você, pai, precisa ter paciência com seu filho, porque não é da primeira vez que ele vai obedecer, que ela vai obedecer, mas você não pode se esquivar da sua responsabilidade. Leve a criança para a igreja, mas ensine, ensine. Repito, não é amarrar a criança, não. Educá-la. Exige esforço, paciência, dedicação. Tudo isso que eu estou falando para você, minha mãe, por exemplo, fez comigo. Eu também fui criança. Eu também encontrei um coleguinha dentro da igreja e quis brincar com ele. Eu também quis correr, mas a minha mãe, apesar de eu ser agitado ali dentro da igreja, ela me chamava, olha, fica aqui do meu lado. Silêncio. Ela dizia o que eu tinha que fazer. Às vezes eu queria desobedecer, sim, mas ela dizia o que eu tinha que fazer. E é isso que muitos pais não fazem, não dizem. E aí você se torna um obstáculo. Você não se torna ponte entre seu filho e Jesus. Porque o seu filho, se você não disser nada, se você não educar, se você não falar, se você não ensinar, estar na igreja ou na praça, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Eu dizia que esse evangelho abre como que um leque para nos fazer refletir sobre tantas situações que tocam a realidade das crianças, meu povo. Uma criança que precisa de catequese, você precisa colocar os seus filhos na catequese. Tem pais que hoje em dia que se dizem católicos e que não colocam mais os seus filhos na catequese. Pensa que é besteira.
Pelo amor de Deus. Enquanto isso, seus filhos estão aprendendo sei lá o quê. Sei lá o quê. Hoje em dia, por exemplo, se tem aí nas escolas, né? O ensino, por exemplo, de tempo integral. A criança passa o dia inteiro na escola. Sabe lá, fazendo ou aprendendo o quê? E você tem menos tempo com seu filho do que os profissionais da educação. Não estou dizendo que os profissionais da educação estão fazendo mal ao seu filho, não, não. Mas você, que é o primeiro catequista, o primeiro responsável pelos seus filhos, tem pouco tempo para ensinar e para educar. Afinal de contas, você pai, você mãe, vocês são os educadores dos filhos. Veja, meu povo, já estamos aqui com mais de 10 minutos falando sobre isso e poderíamos continuar falando muito mais. Mas o apelo de Jesus é este: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais. Cuidemos do ensino, da educação, da catequese das nossas crianças, para que elas cresçam em estatura, mas também em sabedoria e graça diante de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.